sociedade contemporânea encontra-se em grave crise, com os valores humanos sendo contestados. A ética moral parece enlouquecida, fatos de violência, agressividade e distúrbios emocionais. Anualmente, milhões de pessoas cometem suicídio no mundo. No Brasil, ocorrem centenas de milhares de homicídios a cada ano. O que tem levado pessoas a cometerem atos extremos contra a vida? Qual o sentido da existência? Por que vale a pena viver? Como buscar a iluminação pessoal, a felicidade na Terra? Para conversar sobre este assunto, encontra-se aqui conosco Divaldo Pereira Franco, espírita, médium e conferencista internacional. Divaldo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Divaldo, tantos fatos violentos, às vezes parece-nos que as coisas estão piorando ao invés de melhorarem. O que você pensa sobre este assunto? Que as coisas estão melhorando. Que bom. Por mais incrível que pareça, nunca houve tanto bem na Terra como hoje. Jamais dezenas de milhares de pessoas correram riscos de vida para salvarem milhões de vidas. Quando eu me recordo, por exemplo, dos infectologistas, os cientistas que estão nos laboratórios tentando encontrar vacinas para as enfermidades calamitosas e de natureza pandêmica, como a AIDS, eu constato que o amor é a grande dinâmica e a grande presença da Terra. Nada obstante, graças às informações da mídia, temos a impressão de que o mundo só sobra neste oceano tumultuado. Há realmente muita violência, muita perda do sentido existencial. Isto porque a ciência e a tecnologia que nos levaram a decifrar alguns dos enigmas do cosmo e do microcosmo não lograram fazer o desenvolvimento ético-moral da criatura humana. O desenvolvimento científico foi uma grande vertical, mas o desenvolvimento moral ainda é uma horizontal. As conquistas tecnológicas são geométricas, as conquistas morais ainda são aritméticas. Mas está previsto no Evangelho de Jesus, em Marcos 13, o sermão profético, Jesus refere-se a esses dias. E na codificação espírita, Allan Kardec refere-se a esta grande transição que estamos vivendo. É óbvio que ela poderia dar-se de outra maneira, mas porque somos uma sociedade distraída, imediatista, uma sociedade que vive da utopia, esses fenômenos ocorrem para chocar-nos e para despertar-nos na direção do bem. Divaldo, o que tem levado tantas pessoas a cometerem suicídios? A falta de objetivos existenciais. Os indivíduos são preparados para o hedonismo. Desde cedo fala-se naquela realização do ter, não do ser. Muitos pais, inadvertidamente, querem que os filhos sejam aquilo que lhes apraz a eles pais, mas não as tendências que têm os filhos. Depois, a necessidade aparente, que é um supérfluo, de ter coisas, arranca do lar a afetividade do pai e da mãe. E a criança passa a ser educada por funcionários, que nada obstante alguns sejam bons e nobres, não podem dar o essencial, que é o amor. O amor não se compra, o amor não se paga. O amor é uma exteriorização que vem da alma na direção de outrem. Então criam-se crianças inseguras, instáveis, que são manipuladas muitas vezes pela mídia televisiva, por informações distorcidas e que, não tendo quem as oriente, entram em contato com os colegas igualmente mal orientados e que de cedo começa a iniciação do fumo, da droga, do sexo, da bebida alcoólica, e vem a frustração e, por consequência, a fuga terrível para o suicídio. Como nós podemos auxiliar essas pessoas, inclusive auxiliar a nós mesmos, porque são tantos os desafios que nós passamos na vida cotidiana, não é, Divaldo? Fazendo uma reflexão em torno do objetivo da vida. Qual é o sentido da vida? O notável psicoterapeuta Viktor Frankl, que esteve durante anos no campo de concentração dos mais terríveis da Alemanha, um campo de extermínio, ele lutou
lutou para viver, para poder denunciar os crimes do nazismo. E ao sair do campo de concentração, quando os ingleses invadiram-no e libertaram os que ali estavam, Viktor Frankl criou uma doutrina psicológica baseada principalmente no objetivo da vida. Ele escreveu que no campo de concentração poucos eram aqueles que queriam morrer em condições subhumanas. E o seu grande choque foi ver na sociedade confortável, na sociedade abundante de coisas inúteis, os indivíduos fugiam para o suicídio. Quando um paciente ia visitá-lo, ele dizia, por exemplo, eu quase suicidei. Ele dizia, por que não fez? Bem, eu tenho um filho, então você tem uma razão para viver. Escreveu uma obra notável do sentido da vida. Na hora que nós descobrimos o sentido da vida conforme Nolo demonstra o Espiritismo, o suicídio passa para ser uma peça de museu, como duelo e como tantos outros modismos da sociedade do passado. Depois, nós somos herdeiros de uma cultura filosófica pessimista. Eu recordo-me de Goethe, quando ele publicou Das Werther, a história do jovem Werther, que é recusado pela namorada, optou pelo suicídio, e desencadeou um número enorme de suicídios na Europa, a ponto de que a sua obra foi proibida de ser traduzida ou de ser republicada. Depois, as doutrinas pessimistas de Friedrich Nietzsche, antes dele Schopenhauer, que chegou ao absurdo de dizer se a vida fosse um pouco pior, seria válido um suicídio coletivo. Há até uma anedota. Ele ensinando aos alunos a suicidar-se, um jovem perguntou-lhe, mestre, você já tem mais de 60 anos. Você acha a vida ruim? Péssima. E por que não se matou? Se eu me matasse, quem iria ensinar vocês a matar-se? Era, portanto, um bom vivant. Então é necessário que criemos uma outra psicologia que, digamos, as pessoas descubram o sentido existencial. Fuja a esse vazio. Procure desenvolver os sentimentos do amor. Procure ser útil e você encontrará razões para viver, porque vale a pena viver. Estamos conversando sobre a valorização da vida com Divaldo Franco, que já realizou 11 mil conferências no Brasil e no exterior, visitou 62 países, concedeu 1.100 entrevistas em rádio e TV, mantém uma obra social em Salvador, na Bahia, onde são atendidas 3.100 crianças. Tem 200 livros publicados com 7.500.000 exemplares vendidos. Divaldo, você é uma pessoa produtiva. Pelo menos trabalhadora. Conta-nos lá o que dá essa energia para você viver, lúcido, maravilhoso e realizar tanto. A responsabilidade com que a doutrina espírita conduz a minha vida. Quando eu encontrei o Espiritismo, eu descobri a vida. É claro que eu era muito jovem, muito inexperiente, e somente ao largo dos anos é que eu pude perceber o significado profundo da vida. De tal forma empolguei-me que me dediquei de corpo e alma. Felizmente, eu fui funcionário público durante 29 anos. E por 6 anos eu trabalhei no Lar Fabiano de Cristo como coordenador na área da Bahia. Concluí essas atividades no ano de 1980, quando me aposentei, entregando-me totalmente, e acredito que o tempo é curto para poder vivenciar o que o Espiritismo nos oferece. Graças a Deus eu durmo apenas 4 horas e sinto-me muito bem, porquanto a presença dos bons espíritos renova-me, os desafios estimulam-me e as dificuldades mostram as minhas deficiências. E você agora está falando de desafio, de dificuldades, nós vamos conversar rapidamente sobre o sentido do sofrimento, porque nós vemos o Divaldo, uma pessoa produtiva, que está aí sorridente, mas nós sabemos que ele deve ter passado por muitos desafios em sua vida, deve ter vertido muitas lágrimas, ter passado por sofrimentos. Divaldo, qual o sentido do sofrimento e como você conseguiu dar a volta por cima em cada um dos desafios? O sentimento tem um sentido profundo. Quando nós sabemos interpretá-lo, nós encontramos a razão de viver.
porque nos induz a uma autorreflexão. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades venerandas: qual o meio prático mais eficaz para poder ser feliz neste mundo e superar as más inclinações? Mais ou menos isto. E os espíritos responderam: sábio da antiguidade, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Através da dor, eu descobri o meu pouco significado. Consegui superar pelo menos a presunção, o egoísmo, achar-me que era uma pessoa formidável, entre aspas, porque são tantas as lutas, tantas as pedradas, de que necessito, tantos os desafios, que eu então me recordo de uma frase muito bonita que eu li na juventude. Carta a um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke, o notável poeta alemão. Um jovem escreveu para ele, que era célebre: como é que eu posso poetar? E ele disse: procura as coisas mais simples. Se você ver beleza em um grão de areia, uma pétala de rosa, e diga algo que ninguém nunca disse, você é poeta. Mas se você falar das galáxias, das coisas grandiosas, qualquer um pode falar. E nunca esqueça que aqueles que dão conselho sofreram muito e aprenderam na experiência. Então eu fiz esta viagem interior e descobri que o sofrimento é uma lição, é uma bênção, sem qualquer masoquismo. Quando algo me acontece que me leva à reflexão, eu fico feliz. E por que eu fico feliz? Porque eu descobri que eu somente resgato o que devo. O que eu não devo não me acontece. E se me acontece, é porque eu tenho necessidade. Embora essa fixação de que eu tenho necessidade, eu encontro a alegria de viver. Divaldo, como nós encontraremos, você já está pensando nisso, né, telespectador, a felicidade real na Terra? É possível? É possível. Não aquela felicidade cândida, deseada, da ilha da fantasia, do oásis de beleza de relacionamentos felizes, principalmente para mim, que sou uma pessoa solitária. Mas uma pessoa solitária com Jesus, nunca me sentia sós. Os bons espíritos e os menos felizes constituem a minha família de todos os momentos, desperto e adormeço, cercado por grupos específicos de uma ou de outra natureza. Mas a verdadeira felicidade é estar em paz consigo mesmo. Permita-me repetir Sócrates: consciência de paz que resulta de palavras corretas e de uma conduta reta. Quando nós agimos bem, falamos bem, vem a consciência de paz, não importa o que digam os outros, porque os outros sabem que estão mentindo e nós também sabemos, então continuamos em paz. E se você pudesse dar uma orientação passo a passo de como alguém conquistar a iluminação interior, o que você diria? Eu diria: primeiro, ame-se. É fundamental o auto-amor. O Evangelho diz que é necessário amar o próximo como a si mesmo. Quem não se ama, a ninguém ama. Quando eu digo aqui ame-se, não estou fazendo uma proposta de natureza egoística. Valorize-se, aprimore-se, cresça, mantenha o seu corpo saudável, trabalhe para preservar o lado positivo e belo ou menos belo que você tem. Cultive as ideias positivas, aprenda a sorrir dos desafios, ame a vida, desculpe quem não lhe compreende. Por sua vez, você também não compreende a muita gente. Dê o direito a alguém de não gostar de você, porque você se permite o direito de não gostar de muita gente, mas sobretudo aprimore os seus sentimentos em relação ao bom, ao belo e ao útil, e de repente você vai ter uma claridade interna que nenhuma sombra de fora consegue apagar. Divaldo, andamos falando muito sobre a lei da atração. Filmes a respeito, livros. Fale um pouquinho sobre esta lei que nós conhecemos como a lei de ação e reação, de causa e efeito, o poder do pensamento. Allan Kardec sintetizou nas chamadas afinidades. No Brasil nós temos o adágio: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Aqui faríamos uma ligeira inversão: dize-me quem és, eu te direi com quem estás. Essa lei de atração é universal. O universo vive sob o controle de 4 leis: a da eletricidade, a do magnetismo, a lei da física quântica forte, a fraca, e manter equilíbrio. Existe entre nós uma lei de atração, que é a de causa e efeito, e por consequência a lei de repulsão. É necessário que nós saibamos valorizar o lado positivo, a lei de atração, e superar o lado negativo, a lei de repulsão. Dentro desta visão, nós trabalharemos
em torno da sociedade, porque somos animais gregários. Somos animais espirituais, que temos uma trajetória. Então, com esta visão, nós poderemos sim estimular esta proposta contemporânea da psicologia e da sociologia, para que, além de atração dos afins, torne-os cada vez melhores em favor de um mundo mais saudável. A partir de 2006, o Ministério da Saúde considerou o suicídio como algo de comoção social. Nós precisamos observar isso. E o que você diria como mensagem final a todos esses telespectadores que estão nos ouvindo a respeito da valorização da vida? Quando nós amamos, a vida tem sentido. Quando nós queremos ser amados, somos crianças psicológicas. No instante que nós descobrimos que ser útil constitui para cada um de nós uma benção, a nossa vida se torna radiosa. Quando nós nos utilizamos da vida para que os outros nos sejam úteis, transformamos-nos em uma carga social. Então eu diria a você, caro amigo telespectador, ame. Se alguém não gosta de você, o problema é da pessoa. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Se alguém o odeia, pior para ele. Mas quando você odeia, pior para você. Do ponto de vista da física quântica, quando nós amamos, o nosso cérebro produz neuropeptídeos que aglutinam moléculas. Quando nós não amamos, o cérebro produz neuropeptídeos semelhantes ao elétron, que desarticulam as moléculas. Por isso surge uma ciência chamada psiconeuroendócrino-imunologia. A mente transmite ao sistema nervoso central, que passa para o sistema imunológico, aquilo que nos pode fazer bem ou mal. Você é o autor do destino. Ame em qualquer circunstância.